eu comecei a ver uma movimentação sobrenatural no meio das polícias militares de estados da Federação Brasileira. Nesta revelação impactante, Deus mostra o que está oculto envolvendo Donald Trump, Elon Musk, a Rede Globo, a família Marinho e até o Brasil, incluindo movimentações espirituais também no meio militar. Um farol de luz vindo do céu revela os bastidores das nações. Então nós devemos nos preparar para o que está por vir. A palavra do Senhor nos diz, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Deus tem levantado seus atalaias. Nós vamos continuar escutando agora com o apóstolo Reginaldo Rolim. Ele que teve essa visão, esse alerta profético, esse sonho, compartilhando conosco a continuidade do que está para acontecer. Este é o tempo de vigiar e orar. Estamos vivendo os últimos tempos e nós sabemos que Deus tem alertado o seu povo. Eu vou iniciar agora a segunda parte. Ela era tão forte sobre a luz que brilhava sobre um farol que descia dos ares, dos céus, e ia sobre tudo que estava obscuro. Um farol que vinha dos céus, que ia sobre a terra, sobre tudo que estava obscuro. Ficando assim impossível tentar esconder, por mais organizados que sejam, aquilo que estava obscuro. E aquilo que estava obscuro iria ser descoberto e lançado ao ventilador. Iria ser descoberto e lançado ao ventilador. Neste inteirinho eu vi novamente, não sou de falar disso, porque não assisto, não tenho interesse, eu vi novamente o sistema Globo de televisão e a família Marinho. Eu vi novamente o sistema Globo de televisão e a família Marinho. E Deus dizia, olha, para que ninguém diga que você só vê coisas ligadas ao Brasil. Eu estou mostrando os Estados Unidos. Eu estou vendo, e você está vendo, a família Marinho e a Rede Globo, lá dos Estados Unidos, não é aqui do Brasil. E esse farol ia com muita força e descobria coisas que estavam encobertas, que vai vir à tona e lançada no ventilador. E o anjo dizia, deixaremos isso para depois. E o outro dizia, daremos ao sistema Globo e à família Marinho a possibilidade de se reaver os seus conceitos e valores e decidir pelo certo, para que não possa sofrer danos terríveis. Danos terríveis dentro dos Estados Unidos, danos terríveis em outras nações. E eu via isso claramente porque será notório o que vai sair nas televisões ou nos sites, blogs, depois dessa live. 8/6/2025, a live começou a estar com 24 minutos, então são 16 horas. E alguém pode achar que nada tem a ver, tudo tem a ver. O foco da luz estava muito mais forte sobre o sistema Globo de televisão e seus meios jornalísticos. Muito forte. E este nome era mencionado na Casa Branca, era mencionado no Congresso americano e no Senado americano. Era mencionado. E o anjo que estava me mostrando aquele som disse, algo de muito forte, duro, vai vir aí, sem pena e nem misericórdia. Era mais ou menos assim. Eu vou contar essa parte para depois contar o que eu ia contar agora. E Deus disse assim, conte a outra para depois você contar essa parte. Aí mais uma vez, eu vi um grande rebuliço. E o Espírito de Deus me mostrava que há 1 ano e 7 meses, faz tempo, né? Há 1 ano e 7 meses atrás, nas lives, de lá para cá, comecinho de fevereiro de 2024, de lá para cá, eu comecei a ver uma movimentação sobrenatural
no meio das polícias militares de estados da Federação Brasileira. Em fevereiro de 2024, de lá para cá, em diversas vezes eu vi, sonhei e relatei em lives de fevereiro de 2024 para cá uma movimentação sobrenatural nas polícias militares dos estados da Federação Brasileira. E neste sonho, agora recente, da qual a primeira parte foi contada no dia 5/6 de 2025, e a segunda está sendo contada, 03, estou detalhando tudo, hein? A primeira parte foi contada dia 5/6 de 2025, a segunda está sendo contada no dia 8/6 de 2025, eu vi novamente uma movimentação estranha e sobrenatural das polícias militares dos estados da Federação Brasileira. Uma movimentação muito estranha. Como não foi me mostrado em detalhes, também o farol estava passando sobre essas fileiras das polícias militares dos estados da Federação Brasileira. E eu contemplei bem, e o Senhor me disse, a primeira vez que você viu foi de janeiro para fevereiro de 2024. De lá para cá você viu algumas vezes, e agora estou relembrando através do farol passando sobre essas fileiras. E o que está para vir, ele foge do intelecto, da sabedoria de qualquer humano ou especialista, de jornalistas que são especialistas políticos, ou dos próprios cientistas políticos. Ninguém nunca viu, nem ouviu, algo que não pode ser mudado, porque Deus disse que não vai mudar, sobre a rasgação de assuntos diplomáticos no mundo todo. Eu abençoo Israel, hein? Assuntos diplomáticos do mundo todo irão ser rasgados. E esse foco mirava bem o Brasil, essas luzes vindas dos céus. Mirava bem, mas muito bem o Brasil. Mas muito bem. E a voz que vinha dos céus, gritando, rasgando como trovão, dizia o seguinte: não há nada oculto que não venha a ser revelado. E não há nada escondido que não venha a ser descoberto. E este farol, Reginaldo, iluminará toda a escuridão e trará às luz fatos e acontecimentos já escondidos há muito tempo. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Eu vou repetir mais uma vez. Este farol gigantesco que ilumina, sai dos céus, ilumina todo o território nacional brasileiro, irá trazer às claras coisas que há muito tempo ou anos estava à escura. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. E o Espírito de Deus me chamava a atenção para que eu pudesse ficar atento e dizer com riquezas de detalhes sobre os sonhos que Deus estava me dando. Os sonhos que Deus estava me dando. Escute bem essa outra parte desse sonho. Escute. A agressividade do presidente dos Estados Unidos da América irá aumentar sobre alguns países. A agressividade sobre o presidente dos Estados Unidos da América, ele irá ficar muito agressivo. E não vai ter ninguém que o pare. E o Congresso e o Senado americano, eu estou falando tudo dos Estados Unidos. E vocês irão ver nessas últimas horas. O Senado e o Congresso americano, alguém irá tentar dividir, mas eles irão ficar a favor de Donald Trump por ordem de Deus, e muitos nem saberão por que estão. Porque o espiritual, quando manda, o físico, o natural, o carnal, obedece. Essa agressividade vindo de parte do presidente dos Estados Unidos, que será notório em todos os jornais, até no Fantástico. Blogs, sites irão aparecer a partir de agora com mais frequência. Uma agressividade fora. Não pode! Aí eu li aquela parte bíblica. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele vai ter isso, e ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Você não pode agir assim contra um Estado da Federação Americana,
Você não pode agir assim, Donald Trump. Você não pode, Donald Trump, agir assim contra o Estado da Federação Americana. E dentro da alma do espírito dele, ele irá dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que, na alma do espírito dele, ele vai dizer isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, no verso número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A parte da agressividade que descerá sobre Donald Trump nos Estados Unidos irá ser vista bem clara e explícita em algumas nações, inclusive no próprio Estados Unidos, fora do próprio Estados Unidos e dentro do território nacional brasileiro. Essa será uma agressividade que não terá volta, nem terá diálogo. Vamos sentar e vamos dialogar. Porque Deus interligou pela parte espiritual a maioria dos seus deputados e senadores norte-americanos, para que ficassem ali e assistissem para que ele concluísse aquilo que por Deus foi determinado para as nações. Bem-aventurada a nação que abençoa, o país, os seres humanos que abençoam Israel. Eu abençoo Israel. O Brasil abençoa Israel. O líder abençoa Israel. E essa agressividade virá com muita mais força e poder destruidor. Isso será mais rápido. Porque as coisas que outrora estavam ocultas, escondidas, existe um prazo, um limite, que tem que ser concluído para vir com muita força. E todas as nações irão ver todas as diplomacias e seus chanceleres completamente anulados. Como outrora, de mais de 1 ano e 2 meses atrás, em julho de 2024, em maio de 2024 aproximadamente, maio de 2024, o senhor vinha falando sobre, em novembro e dezembro de 2024, eu falei bastante sobre a maior crise diplomática da história, não só do Brasil. Essa diplomacia do Brasil nem existirá. Será rasgada de ponta a ponta diversas vezes. Mas outros países também terão a sua diplomacia rasgada. E direitos serão rasgados pelos Estados Unidos da América em relação a alguns países mundialmente falando. Esse sonho foi real. Vai ser mandado embaixadores, muitos diplomacia, chanceleres, mas não irá ter jeito. O caldo vai engrossar por completo. Essa é a segunda parte deste sonho. Que aqui 03 está sendo dita e olhada e fiscalizada por milhares e milhares de pessoas. E Deus concluía a segunda parte dizendo: Reginaldo, eu libertarei o território nacional brasileiro e a América Latina. Eu farei uma nova forma e maneira de se ver a América Latina de uns olhos diferentes. Eu quebrarei o arco do forte. Eu despedaçarei os ferrolhos de ferro. E vou mostrar tudo o que está em oculto. Esse farol sobre o território nacional brasileiro e alguns outros países, sob autoridades de alguns outros países, esse farol irá mostrar o que nunca foi mostrado. Estará oculto, mas será revelado. Um novo livro de história no território nacional brasileiro. É como se fosse feito um novo livro de história. Com fatos e acontecimentos grandiosos que nem um sábio e nem um cientista político, um historiador, conseguiu deslumbrar como você, Reginaldo, está deslumbrando. A tua missão é manter informada a nação brasileira e outras nações sobre os sonhos que eu te dou. E a minha parte é zelar para o cumprimento dos mesmos sonhos que eu te dou. E eu vi algumas coisas sendo mudadas, entre elas, eu vi um nome muito forte aparecendo e dizia: Superior Tribunal Militar. E o senhor diz: leia de novo. E tinha lá o nome: Superior Tribunal Militar. Eu vou dizer depois o que vai mudar amanhã, pois eu vi uma mudança completa no Superior Tribunal Militar. Esse sonho foi muito real. Eu estou passando para você com riqueza de detalhes. Com riqueza de detalhes. Na mesma fonte que eu vi Superior Tribunal Militar, Deus esfolhava esse livro e me mostrava nele, dentro dele, no meio dele, a própria Constituição. E a maior mudança dentro dessa própria Constituição
desde o último dia que ela foi revogada, se não me salva a memória, em 88, não foi? Proclamada por Ulisses Guimarães, em 88, não foi isso, gente? A Constituição foi isso? 1988, Renata Costa. A maior mudança, não com emendas à Constituição. Não somente com emenda à Constituição, mas a Constituição em si será mudada. E uma mudança gigantesca, desde 1988. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e fiscalize como vocês desejar fiscalizar. Se é Deus cumprir. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre.